Boa tarde, eu sou o Vinícius Azevedo de Oliveira e nesse vídeo eu vou apresentar o meu trabalho final de circuitos lógicos da Universidade Federal de São João del Rei. Esse é o placar de basquete, que foi o trabalho proposto. Ele tem um contador de período, o contador de pontos de cada time e um cronômetro de 12 minutos. O contador de período vai de 1 até 4. Quando ele é acionado novamente, ele volta para 1. O contador de pontos dos times vai de 00 até 99, com o botão de reset em cada um dos dois contadores. O cronômetro ele conta de 12 minutos até 00. E o tempo aqui é só, para ficar 12 minutos realmente, é só alterar a frequência do pulso. Ele está mais rápido só por causa da apresentação, para demonstrar. Chegando no 00 a gente para de simular e dá um reset. Beleza. Como que eu fiz cada parte? Vamos começar pelo contador de período. Quando eu coloquei dois flip-flops alimentados por uma constante, os flip-flops de JK eles têm a capacidade de contar cada um 0 e 1, que seria a saída dele. Beleza, como que eu fiz para montar esse display de 7 segmentos? Percebendo que o JK faz a contagem de 00, 01, 10, 11, que é a mesma contagem de 0 até 3 em binário. Aí eu criei duas saídas dos JK entrando nesse circuito. Dentro do circuito eu criei a tabela verdade, com as duas entradas, que seriam as duas saídas do JK. As saídas são 7 saídas por causa do display de 7 segmentos. Eu representei aqui o número que deveria representar nas saídas para montar o número em decimal no display de 7 segmentos. Quando a entrada fosse 00, que seria o estado inicial dos JKs, teria que mostrar 1. E quando fosse 01, que seria quando o JK recebesse um pulso, teria que mostrar 2 no display. E assim até 4. Para o contador de 0 a 99, eu tive que usar 4 JKs, porque como um JK tem a condição de contar ligado e desligado, com 4 eu tenho a opção de 16 saídas, porque é 2 elevado a 4. Então, como tem mais saídas do que eu preciso, porque eu preciso contar de 0 a 9, então eu tive que limitar ele. Quando ele chegasse no 11, que no caso seria com esses dois JKs ligados, ele dará um sinal para esse end, que está ligando no reset de todos os flip-flops desse circuito. Então, quando ele fosse chegar no 11º sinal de ligado, ele vai resetar todos os JKs voltando assim para o zero. Então, isso aqui é basicamente o limitador do circuito. Nesse circuito, para contar, como são 4 JKs, eu tive que colocar 4 entradas. Fazendo a tabela verdade dele, eu fiz para contar de 0 até 9. E isso eu fiz na unidade e na dezena. Contando de 0 até 9, com esse circuito. Na tabela verdade, até mostra mais do que 10 combinações possíveis, porque ele vai mostrar todas as entradas possíveis. Só que essas entradas aqui, por exemplo, 1, 1, 1, 1, nunca vai existir, porque eu limitei os flip-flops. Então, essa parte aqui de entradas, de saídas, é irrelevante, porque ela nunca vai ocorrer. Para fazer com que, quando aqui chegasse em 9, mandasse um sinal para cá, eu fiz o quê? Nesse mesmo sinal de quando mudasse de 9, quando fosse, na teoria, para o 11º sinal que ele mandasse, ele vai mandar um pulso aqui que vai dar um clock no de baixo, no circuito de baixo, que funciona da mesma maneira do de cima. Quando eu aperto o botão, ele recebe um clock, que vai fazer a contagem. Então, o circuito de baixo vai fazer a contagem da mesma forma, porém, o clock vai vir de quando esse número aqui passar de 9 para 0. Então, dando um reset, ele vai resetar tudo, porque esse botão de reset está ligado nas entradas de reset de todos os flip-flops do circuito. O circuito do outro time é basicamente a mesma coisa, só que espelhado, porque tem a mesma função. E o cronômetro, os arquivos estão aqui embaixo, porque eu tive que usar essa ferramenta de carregar a biblioteca do Logsim, na qual você carrega os projetos que você fez anteriormente, que estão salvos no computador. Porque dando Ctrl+C e Ctrl+V do outro arquivo que eu estava fazendo, não deu. Então eu tive que importar a biblioteca. Então, o cronômetro funciona o seguinte. Você coloca para simular e ele vai diminuindo o tempo até chegar em 0. O cronômetro eu separei em 3 partes. Primeiro esse LED, que são basicamente 2 LEDs mesmo ligados numa constante. E o contador de segundos e o contador de minutos. Tá. Nesse circuito, nós temos o circuito de segundos. Como que ele funciona? Ele tem que contar de forma decrescente. Na unidade de segundos, ele tem que ir de 0 até 1.
da forma decrescente, então 0, 9, 8 e assim por diante. Então eu usei o mesmo contador de pontos, o mesmo circuito de contador, aqui ele está limitando em 10 sinais, que é de 0 a 9 no caso. Só que a tabela verdade que eu criei para ligar no display de 7 segmentos é diferente, porque nessa tabela verdade eu basicamente inverti a ordem do outro contador. Nesse, quando ele estiver no 0, ele vai estar mostrando 0 também. Porém, depois do 0, ele não vai mostrar 1, ele vai mostrar 9. Depois 8, 7, 6 e assim por diante. Então, contador de segundos, isso é a forma invertida. Essas saídas são só para poder simplificar o circuito depois e colocar ele minimizado aqui. Tá, o que mais que tem no contador de segundos? Quando aqui chegar de 0 for passar para 9 de novo, ele vai ter que subtrair 1 da dezena de segundos. No caso, assim. O que eu fiz? A mesma coisa. Quando for resetar, através do limitador que eu coloquei aqui, ele vai dar um pulso. Só que dessa vez é diferente, porque como reseta no 9, aí ele vai ter que pegar um sinal de quando esse flip-flop estiver ligado, dando sinal de ligado na saída, e os outros de desligado, que é a condição que gera o 9 aqui, e vai dar um pulso no clock. Então, para isso, eu tive que inverter as saídas dos flip-flops que estavam desligados, para dar o sinal de ligado. Então, quando as 4 estiverem ligadas, vai dar um sinal aqui que vai dar um pulso nesse flip-flop. Dessa forma, vai fazer a contagem aqui. Por que aqui só tem 3 flip-flops? Porque esse sistema aqui eu só preciso contar de 5 até 0. Porque são as dezenas de segundos. E nunca vai ter 60 segundos num cronômetro. Sempre 59 é o máximo. É o maior número que vai chegar. Então, 3 flip-flops têm a capacidade suficiente para contar 6 sinais, né? Que é de 5 a 0 no caso. Então, 3 flip-flops têm a capacidade de contar até 8, que é 2 elevado a 3. Então, eu tive que limitar também. Quando eu aqui chegava no sinal de 7, porque eu preciso só de 6 sinais, aí eu coloquei para esse end poder resetar os flip-flops e voltar para o estado inicial. Nesse circuito minimizado, coloquei a tabela verdade para quando aqui tiver as 3 saídas, mostrar 0. Nesse aqui eu até liguei o display para ver. Quando tiver as 3 saídas zeradas, mostrar 0. Quando tiver com sinal de 1, mostrar 5 no caso. De 2, mostrar 4 no display, né? E assim por diante, de forma decrescente. Até chegar no 1 de novo. Aí quando chegar no 1 vai resetar tudo de novo para o 0. Quando aqui chegar em 0, 0 e receber um sinal de clock, vai dar um sinal Z, que no contador de minutos vai fazer com que, quando esse sinal Z sair, subtraia um minuto aqui. O que eu fiz no contador de minutos? É um contador com 10 sinais também, porque ele vai ter que contar 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, até chegar no 3. Então ele vai basicamente igual ao outro. Limitei aqui no 11º sinal. Quando for dar o 11º, vai resetar tudo. Então é o mesmo limitador que eu já tinha falado antes. Só que esse aqui, a tabela verdade dele para o display de 7 segmentos é diferente. Por quê? Porque o estado inicial dele é 2 no display de 7 segmentos. Então, e assim de forma decrescente. 2, 1, 0, 9, até o 3. Então, para esse display da dezena de minutos, eu só precisei usar um flip-flop, porque ele só vai contar 1 e 0, então um flip-flop já é suficiente para isso. Eu coloquei só uma entrada no circuito minimizado e criei a tabela verdade. A tabela verdade dele é quando a entrada for 0, vai mostrar 1 no display, e quando a entrada for 1, vai mostrar 0 no display, em ordem decrescente, né? O que mais que tem no circuito de minutos? Quando o circuito de minutos chegar a 0, ele vai ter que travar, e além de se travar, quando todos os flip-flops estão na condição que gera o display 00, vai dar um sinal aqui nesse end. Tá vendo? Peguei as saídas de todos os flip-flops, inverti as que foram necessárias, para mandar um sinal quando chegasse 00. Esse sinal com um NOT no end vai fazer com que depois de receber esse sinal, o circuito não conte mais aqui, vai parar no 00, vai travar o circuito. Tá. Aí quando o display de minutos for zerado, eu também vou ter que mandar um sinal para dali para frente parar também os de segundos quando ele chegar a 00. Então, eu vou ter que pegar um sinal saindo do circuito de minutos, que no caso é esse L, e indo para o circuito de segundos, que é quando o L estiver ligado e chegar a 0 aqui também,
que no caso será esse sinal, vai fazer com que esse NAND desligue. Então o pulso do clock não vai fazer diferença, ele está funcionando ou não, porque para ele passar desse AND, ele vai precisar desse sinal ligado, que é quando o L está desligado, porque esse aqui vai ficar pulsando toda vez que passar por zero. Então quando aqui chegar no zero e o L estiver ligado, vai travar o circuito. Podemos ver aqui o exemplo. O outro não tem ligação com esse, porque ela já tinha zerado esse aqui ainda não, porque são circuitos diferentes. Aqui eu liguei só o cronômetro e aqui já é o cronômetro no placar.